Bom dia, rapaziada. Estamos aqui para mais uma semana de aulas online. Essa semana será uma semana de revisões, até porque a prova já começa dia 8. Então, de acordo com as diretrizes diretrizes não, mas vamos ter que enxugar um pouco a questão dos conteúdos que serão abordados na prova, justamente por causa da pandemia e tudo mais, e a coordenação e o coordenador decidiu que era melhor enxugar os conteúdos, diminuir, botar 3 ou 4 conteúdos no máximo. Tudo bem? Infelizmente, nem tudo que a gente viu até o momento nós vamos ter, não vai ter na prova, certo? Então, o que é que vai ter na prova? O que é que vai cair na prova? Ligação química, ligações químicas, interação intermolecular. Tem mais o que? Tem geometria molecular e polaridade das moléculas. Serão esses 4 conteúdos, certo? Infelizmente, os outros, que é uma parte que é um pouco mais de leitura, eu quero que vocês acompanhem, eu quero que vocês estudem isso em casa, certo? No material de vocês deve ter, tudo bem? E eu quero fazer uma coisa com vocês também. Na quinta-feira, à tarde, eu vou estar ao vivo para conversar com vocês, para tirar dúvidas, que amanhã mesmo eu vou enviar uma lista de exercícios bem interessante para que vocês possam fazer, certo? Eu vou tirar dúvidas da lista de exercício para que na quinta-feira à tarde eu vou estar disponibilizando um link via WhatsApp de vocês e a partir desse link vou estar online para tirar dúvida de vocês. Tá beleza? Quinta-feira a gente se vê então também. Bem, vamos dar início. Eu vou querer falar um pouquinho de cada uma desses assuntos, certo? Até porque a gente só tem 30 minutos de aula e 30 minutos não dá para fazer uma revisão de 4 assuntos, principalmente mais extensos como esses. Tudo bem? Mas vamos ver de forma mais resumida o possível para que na hora da prova vocês possam arrebentar. Lembrando, quinta-feira vamos ter para tirar dúvidas, tanto das fichas de exercício, tanto dos conteúdos que vocês quiserem, certo? Então, vamos dar início. Deixa eu botar aqui. Bem, ligações químicas. Vocês estão lembrados quais são os tipos de ligações químicas que nós temos? Bem, o que é que ocorre quando ocorre uma ligação química? A primeira coisa é a diminuição da energia total. Quando os átomos eles estão soltos, eles estão livres, a energia total deles é maior. Quando ocorre a ligação química, a energia total que tem na molécula agora, ela é menor do que a energia individual de cada um dos átomos, certo? Então vamos dar prosseguimento. Uma ligação iônica. Lembrando da ligação iônica, vocês estão lembrados? É uma ligação com uma diferença de eletronegatividade muito alta. Vocês estão lembrados como é que faz, né? Para ver a eletronegatividade. Isso é um conteúdo, infelizmente, que eu não vou abordar, que é a questão da tabela periódica. Eletronegatividade, vocês estão lembrados? Pronto, a eletronegatividade ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, o átomo que tem mais eletronegatividade é o átomo de flúor. E o átomo que tem menos eletronegatividade é o que está aqui na ponta. É o átomo de Francio, se não me engano. Certo? Lembrando, quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais iônica mais caráter iônico esse tipo de ligação vai ter, certo? Porque ligação química tem muito a ver com caráter. Uma molécula, um átomo pode estar fazendo inicialmente uma ligação iônica e depois de ocorrer alguma reação química, ela pode estar fazendo uma ligação covalente. Por exemplo, o NaF. O NaF inicialmente ele é o quê? Ele é uma ligação do tipo iônica, certo? Porque o flúor é extremamente eletronegativo, enquanto que o sódio ele é pouco eletronegativo. Quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, temos uma ligação de caráter iônico. Se a gente ocorrer alguma reação entre eles e o flúor fazer uma ligação com outro flúor e quebrar a ligação com o sódio, agora o flúor ele não tem mais uma ligação de caráter iônico,
ele tem uma ligação de caráter covalente. Tudo bem? Então vamos nessa. A questão da diferença alta de eletronegatividade, ela explica o seguinte: se nós temos um átomo que é extremamente eletronegativo, ele vai fazer o quê? Ele puxa os elétrons para si. É uma coisa que eu venho cobrando muito para vocês que entendem bastante eletronegatividade, porque os principais conteúdos até o momento tiveram a ver com a eletronegatividade. Então vocês vão ter que saber disso, vão ter que estar filé na hora de fazer o SSA, na hora de fazer o Enem, vocês têm que saber disso realmente. Então, o átomo que é mais eletronegativo, ele tem a tendência ao quê? A puxar elétrons para si. Enquanto que um átomo que é pouco eletronegativo, qual é a tendência dele? De liberar facilmente os elétrons para um átomo que é mais eletronegativo. E é isso, exatamente isso que ocorre nas ligações de caráter iônico. Nós temos um átomo, por exemplo, nós temos aqui o sódio e nós temos aqui o cloro, certo? Inicialmente, está desse jeito aqui. Inicialmente, o cloro, como é mais eletronegativo, ele vai pegar um elétron da camada de valência de onde? Do sódio, porque o sódio é menos eletronegativo. Quando ocorre a ligação química, veja bem que o sódio agora está com o elétron que era para ser do o sódio. O cloro está com o elétron que era para ser do sódio. Tudo bem? O que é que tem isso tecnicamente? O que é que isso faz com que ocorra? Quando a gente tem nós agora temos o que? Nós temos um cloro que está com a carga negativa, certo? E nós temos o sódio que está com a carga positiva. A partir de agora, a questão física, totalmente física, que vocês lembram mais ou menos da questão do positivo atrai negativo e negativo atrai positivo. Pronto, é exatamente isso. É uma ligação eletrostática. É uma ligação entre carga negativa e carga positiva. É exatamente isso que ocorre numa ligação de caráter iônico, certo? Tudo bem até o momento? Tranquilo, a ligação de caráter iônico. Vamos agora... Bem, uma característica da ligação do tipo iônica, que elas formam esse tipo de estrutura. Veja que átomo de sódio está fazendo uma ligação com cloro, que ele também está fazendo outra ligação com outros átomos de sódio. Tudo bem? O nome disso aqui é chamado de retículo cristalino. Beleza? Normalmente os retículos cristalinos eles estão presentes tanto em ligações iônicas quanto em ligações metálicas. Normalmente em ligações iônicas, certo? Vamos dar prosseguimento. Lembrando sempre que numa ligação iônica vocês têm que ver qual é a família dos átomos, certo? Se nós temos aqui, por exemplo, o Mg, qual é a família dele, do magnésio? Ele é da família 2A. Se é da família 2A, quantos elétrons na camada de valência ele tem? 2 elétrons na camada de valência. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que utilizar esses 2 elétrons para fazer duas ligações diferentes. Veja bem essa molécula daqui, que nós temos a molécula de MgCl2, certo? Lembrando sempre da regra do octeto. Ou seja, a regra do octeto diz o quê? Que nós precisamos de 8 elétrons de 8 ou de 2 elétrons na camada de valência para o átomo ficar estável. Então o cloro aqui é de que família? 7A. Ele precisa de quantos elétrons? 1 elétron. Só que se a gente botar somente um cloro, vai dar certo? Não vai dar certo, porque a carga geral da molécula vai ficar errada. Porque o Mg tem uma carga mais 2, porque ele tem mais 2 elétrons na camada de valência, e ele é um metal, enquanto que um cloro, que é um metal, ele tende a ter uma carga negativa. Ou seja, a carga do cloro é menos 1. Ou seja, mais 2 menos 1 é igual a quanto? Mais 1. A carga ainda não está equilibrada. Ou seja, ele precisa de outro cloro para que a carga fique quanto? Fique 0. Tudo bem? Lembrando aqui, ó, que a carga ela sempre tem que estar zerada. Vamos ver. Uma coisa interessante de se ver é o tamanho do íon. Por exemplo, se nós temos uma
uma ligação com caráter iônico. Uma molécula, um átomo, ele vai ganhar elétrons e outro átomo ele vai perder elétrons, certo? O que é que ocorre se você ganhar um elétron? Esse íon que vai ser formado, que é, por exemplo, no caso do NaCl, o Cl-, o ânion, que tem a carga negativa, ele vai ser menor ou ele vai ser maior que o cloro sem carga? Ele vai ser maior, porque ele recebeu um elétron, então a sua nuvem eletrônica ela ficou mais densa, ela ficou maior, mais volumosa. Enquanto que um átomo de sódio, ele fez o quê? O sódio, ele perdeu elétron. Se ele perdeu elétron, o volume dele vai diminuir também, certo? Então veja bem a diferença do nanômetro. Inicialmente o sódio 0, ele tem 190 nanômetros de micrômetros, que diga. Picômetros. 190 picômetros. Enquanto que depois, quando ele se torna 1, ele diminui para 95. Veja que é quase metade do átomo. Certo? Bem, voltando ao assunto, vamos ver agora sobre ligações do tipo covalente. Ligações com caráter covalente. Tudo bem? As ligações covalentes, quais são as principais características da ligação de caráter covalente? A baixa diferença de eletronegatividade, por isso que todos são as ligações covalentes, elas são entre ametais, tudo bem? A pequena diferença de eletronegatividade e o que ocorre realmente para ocorrer a junção dos dois átomos é a questão dos orbitais. Os orbitais eles se ligam, eles fazem interação orbitalar, não interação do tipo, como se diz, eu sei agora, falei da iônica, ligação eletrônica não. Mas rapaz, que esse nome agora. Não é. A ligação covalente ela não se liga por questão de carga positiva e carga negativa. Ela se liga por causa dos orbitais. Pronto, beleza? Bem, vejam esse caso aqui, o hidrogênio. O hidrogênio fazendo uma ligação com outro hidrogênio. Ele forma o quê? Agora ele formou uma molécula de gás hidrogênio, que é o H2. É a molécula mais leve que tem. Então, existem dois tipos de covalentes. Existe a covalente polar e a covalente apolar. Lembrando que a ligação covalente polar é quando ocorre diferença de eletronegatividade entre os átomos. É uma pequena diferença? É, porque todos eles estão próximos um do outro na tabela periódica. Só que essa diferença já é suficiente para dar um caráter polar ou para dar um caráter apolar às ligações, certo? Lembrando que são as ligações. Quando a gente fala da molécula de forma geral, você tem que lembrar da geometria molecular também, para conseguir identificar se uma molécula é polar ou é apolar. Estamos falando da ligação, certo? Então, se nós temos essa molécula daqui que não tem diferença de polaridade, de eletronegatividade entre os átomos, então não está ocorrendo polaridade aqui. Ou seja, quando não forma uma polaridade, ela é uma molécula apolar, ou seja, A de 100 polaridade, certo? Se ocorresse diferença de eletronegatividade, mesmo que pequena, entre os átomos, seria uma molécula polar. Tudo bem? Por exemplo, uma ligação do CO, carbono e oxigênio. Uma ligação covalente? Sim. Por quê? Eles são apolares e têm uma diferença baixa de eletronegatividade, certo? Mas tem diferença de eletronegatividade? Tem sim. Então, a ligação covalente polar, certo? Vamos dar prosseguimento agora. A ligação de caráter covalente ocorre ao compartilhamento de elétrons, ou seja, aquele elétron que na ligação do caráter iônico ele é retirado ou ele é tomado totalmente pelo outro átomo, e se aqueles não vão tomar esse elétron ou não vão liberar totalmente o elétron. Esse elétron está sendo compartilhado pelos dois, certo?
Vamos dar procedimento. Nas ligações do tipo covalente, nós podemos ter ligações do tipo simples, ligação dupla e ligação tripla. Ligação simples, quando só utiliza um elétron da camada de valência para fazer a ligação. Ligação dupla, como é o caso aqui do O2, quando se utiliza 2 elétrons para fazer a ligação. E ligação tripla, quando se precisa de 3 elétrons da camada de valência para fazer a ligação. Beleza? Vamos dar prosseguimento agora, que é justamente nas ligações metálicas. O que são as ligações metálicas? É quando os metais eles reagem entre si, eles fazem ligações com outros metais. No estado sólido, os átomos de metais e alguns semimetais se agrupam na forma geométrica ordenada, dando origem a células. Ou seja, está vendo esse quadradinho aqui que vocês estão vendo? Cada localzinho desse aqui tem uma bolinha. Cada bolinha dessa aqui está sendo representada como é que se diz? Uma molécula. Uma molécula não, desculpa, um átomo. Então temos um átomo aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui, e assim por diante. Você pode ver que existem vários tipos de células, certo? Esse aqui eu não vou cobrar não. É mais questão de conhecimento. Nós temos essa daqui, ó, cúbico de corpo centrado, que tem esse molde aqui. Temos o cúbico de faces centradas, tem esse molde, e tem um hexagonal compactado, HC. Na verdade existem outros também, certo? Mas esses aqui são os mais conhecidos e estudados. Ou seja, quando os átomos eles se ordenam dessas diferentes formas para fazer a ligação metálica. É claro, existem outros tipos de formas também para essas células. Beleza? Tranquilo. Existe um negócio também chamado de teoria de nuvem eletrônica, ou teoria do mar de elétrons, que é mais conhecida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é como se os elétrons eles não estivessem fixos em cada átomo. É como se os elétrons estivessem livres. Por isso que metais eles conduzem tão boa energia, por isso que eles também, principalmente corrente elétrica, eles conduzem muito bem corrente elétrica. Por quê? Porque os seus elétrons de valência é como se eles estivessem mais soltos. É como se os elétrons de valência eles andassem para lá e para cá. É como se os elétrons não tivessem um dono fixo. Veja bem, aqui está exemplificando como se fosse como se diz? Exemplificando a ligação metálica. Veja que os elétrons, nesses pontinhos pequenos aqui, eles não estão exatamente em um átomo, em um átomo exato. Eles estão sendo divididos e sendo levados para lá e para cá, como se fosse um mar de elétrons. Bem, algumas propriedades dos metais que é interessante saber também. O brilho metálico, ou seja, ele tem um brilho específico, condutividade térmica e elétrica elevadas, beleza? Justamente por causa dos elétrons que eles ficam bem livres para circular em como se diz, por todos os átomos. Densidade elevada, ou seja, eles são mais densos que os outros. Ponto de fusão e ebulição elevados. Resistência à atração, ou seja, quando é torcido, ele tem resistência. Maleabilidade, propriedade que os metais apresentam de se deixarem reduzir a chapas e lâminas bastante finas. Tranquilo? E ductilidade, a propriedade que os metais apresentam de se deixarem transformar em fios. Tranquilo? Bem, isso aqui é um pouco sobre ligação química. Agora vamos estudar um pouco sobre interações químicas.
abrir aqui o arquivo. Vamos falar um pouco agora sobre interações intermoleculares. O que é uma força intermolecular? É uma interação entre duas moléculas ou mais moléculas, beleza? Não é uma interação interna, é uma interação externa entre uma molécula e outra. É diferente de ligação química, beleza? E ajuda a explicar alguns importantes fatores, alguns importantes, como se diz, propriedades da matéria. Só que as duas principais que a gente mais estuda, que são mais importantes, é o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias. Beleza? Sempre lembrando novamente da eletronegatividade. Eu vou falar isso em todas as aulas, certo? Ou seja, a carga positiva, negativa, a carga parcial, lembrando das cargas parciais, certo? Sempre que tem diferença de eletronegatividade, vai formar uma carga parcial negativa na molécula. Isso aí eu estou falando de ligações covalentes. E vai formar uma carga parcial positiva nela também. Ou seja, a carga parcial negativa ela vai interagir com a carga parcial positiva de outra molécula. E a carga parcial positiva dessa molécula vai interagir com a carga parcial negativa de outra. É isso que faz as interações químicas. Quais são os tipos de interação química? Nós temos a íon-dipolo, a dipolo-dipolo, dipolo-induzido, dipolo-induzido, também chamada de London, e ligações de hidrogênio, ou interações de hidrogênio. Aí pode cada um chamar de um jeito que quer. Bem, uma interação do tipo íon-dipolo. Lembrando, eu gosto de deixar sempre bem explicada a questão da nomenclatura. Veja, o íon é quando ele tem a carga certa nele, como é o exemplo aqui do Na+. O Na+, ele é um íon, certo? Então, quando tiver íon, quer dizer que vai ser uma interação, ele vai ter o quê? Ele vai ter que conter um íon. Um dipolo, o que é um dipolo? É quando ocorre em moléculas covalentes, ocorre diferença de eletronegatividade entre os átomos, certo? Nós temos aqui, veja bem, o oxigênio e o hidrogênio. São átomos diferentes com eletronegatividade diferente. Como ele tem eletronegatividade diferente, ele forma dipolos. Ou seja, ele formou uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Sempre que tiver isso, vai ser chamado de dipolo. E quando tiver uma molécula envolvida que não tem diferença de eletronegatividade, ou seja, uma ligação covalente apolar, por exemplo, como é o caso do Cl2 aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o dipolo, o chamado de dipolo induzido. Então, a partir dos nomes, a gente já consegue identificar e ver como é cada tipo de interação. Beleza? Por exemplo, o dipolo e o íon dipolo. Nós temos o que? O íon, por exemplo, nesse caso aqui do cloro, quando a gente bota sal de cozinha na água, ocorre uma dissociação. E essa dissociação ela forma Cl- e Na+. Esse Cl- ele vai estar fazendo uma interação íon, porque ele é um íon, dipolo com as moléculas de água. Como ele tem a carga negativa, ele vai interagir com qual carga da água? Ele vai interagir com a carga parcial positiva da água. O que ocorre também no Na, no sódio. Ele tem a carga parcial positiva, então ele vai interagir com a carga negativa, parcial negativa da água. Beleza? Vamos passar para o próximo tipo de interação. Dipolo-dipolo. É exatamente o que eu estou falando. São duas moléculas que possuem dipolo, ou seja, diferença de eletronegatividade entre os seus átomos. Olha esse caso aqui, o HCl fazendo uma interação com um HCl. Quem tem a carga parcial negativa no HCl? O Cl. Ele vai interagir com a carga parcial positiva do outro H, do H da outra molécula. Tudo bem? Eu acho que isso é bem tranquilo de se entender. Força dipolo induzido. Diz tudo. Se é um dipolo, nós temos que ter uma diferença de eletronegatividade em uma das moléculas, e dipolo induzido nós não temos diferença de eletronegatividade na outra molécula. Ou seja, veja bem, essa molécula de água aqui tem diferença de eletronegatividade? Tem. Essa daqui, de O2, tem diferença de eletronegatividade? Ela não tem. Veja bem que
o que é que ocorre aqui? A carga parcial, essa molécula aqui, ela vai induzir a formar um dipolo nessa molécula de O2. Lembrando, o dipolo é quando tem diferença de eletronegatividades entre os átomos da molécula, certo? Quando dipolo induzido é porque essa molécula daqui ela vai induzir o O2 a formar um dipolo, ou seja, uma carga parcial negativa e uma positiva. Veja bem aqui nesse exemplo aqui a seguir. Nós temos agora o O2, que não era para ter dipolo, agora ele tem uma carga parcial positiva e ele tem uma carga parcial negativa, por isso que é dipolo induzido. Existe também a dipolo induzido e dipolo induzido. O que é isso? É quando moléculas iguais, por exemplo, se fosse um Cl2 interagindo com outro Cl2. É muito pequena a diferença, é por isso que essa dipolo induzido, forças de London, é a interação do tipo mais fraca, certo? Justamente porque a diferença, o dipolo que é feito é tão baixo, mas tão baixo, que quase não é considerado, mas é considerado, certo? Então, veja bem como é que ocorre o dipolo induzido. Os prótons, ou seja, o núcleo de um átomo, de uma molécula, ele vai interagir sobre os elétrons da outra molécula. Beleza? Veja bem como é que ela fica. Ela fica parcial negativa e parcial positiva. E a outra também fica parcial positiva e parcial negativa. Só que a diferença da eletronegatividade é muito pouca ainda. Beleza? Bem, tem as ligações de hidrogênio que são as mais conhecidas. Beleza? Quando o hidrogênio ele está ligando diretamente o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Beleza? Veja bem, esse hidrogênio aqui, por que isso aqui? Porque ele é diferente. Justamente por causa da diferença da eletronegatividade. O hidrogênio com o oxigênio, com o nitrogênio ou com o flúor, eles são bastante eletronegativos. Então, ocorre o que? Nós temos uma carga parcial maior positiva e uma carga parcial maior negativa. E quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior essa carga parcial. E se maior essa carga parcial, nós temos uma força eletrostática maior. Beleza? Tranquilo. Agora, com relação aos seus pontos de fusão e ponto de ebulição. Vocês dão uma lidinha aqui, que é importante você ver. Tudo bem? Que moléculas que possuem interações mais fracas, ela tem um ponto de ebulição e de fusão bem baixo. Moléculas que têm interações do tipo mais forte, aumenta-se o ponto de fusão e de ebulição. Quais são os tipos de força mais forte? A mais forte é a íon dipolo, a segunda mais forte é a de hidrogênio, a mais fraca é a de dipolo induzido. Então, o que tem que ocorre? As moléculas que têm interações entre elas de dipolo e íon dipolo, elas têm um ponto de ebulição maior, enquanto que as moléculas que têm uma interação dipolo induzido, elas têm ponto de fusão de ebulição menor. Beleza? Vamos para o próximo assunto. Geometria molecular. É muito bom geometria molecular. Eu adoro. Eu espero que vocês adorem também geometria molecular. Vamos dar uma estudada em geometria molecular. O que é geometria molecular? Descreve o arranjo espacial do átomo central e dos ligados diretamente a ele. Lembrando isso, beleza? Vamos agora porque a geometria molecular é super importante para caracterizar principalmente a polaridade das moléculas. Isso aí faz toda a diferença. Lembrando que a gente utiliza como se diz,
a gente utiliza a repulsão entre os pares eletrônicos da camada de valência para descrever muito bem a geometria molecular. Lembrando, o que é isso aqui? A repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Lembrando, elétrons ele tem que carga, ele tem cargas negativas. Então, se eu tenho uma ligação aqui que ela tem uma carga negativa e outra ligação que é também formada por elétrons que tem carga negativa, elas tendem a ficar próximas uma da outra? Não, elas tendem a ficar o mais longe do possível uma da outra. Beleza? É praticamente isso que vai ter. E lembrando também que tem os chamados elétrons não ligantes. São os elétrons que eles estão na camada de valência, mas que eles não fazem parte das ligações químicas. Beleza? E esses elétrons, eles têm um volume maior do que se fosse uma ligação química. Então esses elétrons eles vão fazer total diferença na hora de identificar qual é a geometria molecular. Beleza? Vamos nessa identificar algumas das geometrias moleculares mais importantes. A primeira é a linear. Sempre que tiver dois átomos, a geometria vai ser linear, não tem como ser uma geometria diferente. Quando tem mais de dois átomos, três átomos, você tem que verificar se o átomo central ele vai ter elétrons não ligantes. Veja bem aqui nesse caso, nós temos o berílio, certo? O berílio, ele é de que família? Ele é da família 2A, certo? Se ele é da família 2A, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons. Então ele vai fazer quantas ligações? 2 ligações. Ou seja, ele está fazendo uma ligação com esse hidrogênio e ele está fazendo também uma ligação com esse outro hidrogênio. Então está sobrando elétrons não ligantes na camada de valência? Não está. Então, por isso, essa molécula que tem mais de 2 átomos, ou seja, são 2 ligantes e o átomo central, certo? Por isso que tem mais de 2 átomos, ela vai ser uma molécula do tipo linear. Beleza? Nós temos agora também a angular, ou seja, o átomo central tem 2 ligantes. Ou seja, o que é que faz a diferença dela para a linear praticamente? Tem que ter 2 ligantes, o átomo central, ou seja, são 3 átomos na molécula. E o átomo central, somente o átomo central, certo? Você só vai levar em consideração as moléculas, os átomos, você só vai levar em consideração os elétrons do átomo central. Então, quem é o átomo central aqui nesse caso? O oxigênio. Beleza? Se é o oxigênio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele é de que família? Da família 6A. E ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons. Nesse caso daqui, ele está utilizando quantos elétrons para fazer ligações? Somente 2 elétrons. Então está sobrando quantos elétrons na camada de valência? 4 elétrons. Esses 4 elétrons eles estão aqui, ó. Um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Ou seja, eles estão fazendo, empurrando para baixo esses hidrogênios, até porque os pares de elétrons não ligantes eles têm um volume maior. Tudo bem? A mesma coisa vale para o SO2. O SO2 ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons, que é da mesma família do oxigênio. Ele estava utilizando quantos elétrons aqui para fazer ligações? 4 elétrons. Então, sobrando quantos elétrons? 2 elétrons. Esses 2 elétrons estão aqui em cima e estão empurrando para baixo essas ligações. Lembrando de novo, os elétrons, os elétrons não ligantes, ele tem um volume maior. Por isso que eles empurram para baixo as ligações químicas. Beleza? Temos também a trigonal plana. O átomo central tem 3 ligantes. O átomo central também não tem elétrons não ligantes. Ou seja, ele utiliza todos os seus elétrons para fazer as ligações. Beleza? Tranquilo, vamos para a próxima. Piramidal ou pirâmide trigonal. Nesse caso aqui, o átomo central também tem 3 ligantes, certo? Só que o átomo central ele vai ter elétrons não ligantes. Tudo bem? Se ele vai ter elétrons não ligantes, esses elétrons não ligantes vão empurrar as ligações químicas dele para baixo. Por isso que eles formam essa geometria molecular, que é chamada de piramidal ou pirâmide trigonal. Temos também uma que é bem conhecida e bastante estudada na química, que é a tetraédrica. Aqui vai ser muito estudado principalmente quando você for para o segundo ano, quando for estudar um pouco mais
sobre química orgânica. Bem, o átomo central agora possui 4 ligantes e o átomo central não possui elétrons não ligantes. Beleza? Essa daqui é a geometria deles, tetraédrica. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Tem também a bipiramidal trigonal. Veja bem, o átomo central possui 5 ligantes e o átomo central também não possui elétrons não ligantes. Veja bem que se você cortar esse daqui de baixo, ele forma uma pirâmide aqui para cima. E se você cortar esse daqui de cima, essa ligação, tem uma pirâmide para baixo. Por isso que é chamada de bipiramidal trigonal. Trigonal por quê? Porque tem 3 átomos. A base da pirâmide tem 3 lados. Beleza? Tranquilo? E tem também a pirâmide de base quadrada. Veja bem que o átomo central possui 5 ligantes. Veja, esse mais amarelinho aqui, ele não é um ligante, certo? Ele é o elétron, os elétrons não ligantes. Ele está aparecendo aqui como amarelo, beleza? Esse elétron não ligante, ele forma um volume alto, empurra os bases para cima. Veja bem que ele parece uma pirâmide. Se você não contar, veja bem, aqui ó, ele parece uma pirâmide. Ou seja, ele é uma pirâmide de base quadrada. Por que base quadrada? Porque a base dele é quadrada, vai. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Octaédrica. O átomo possui 6 ligantes, o átomo central possui 6 ligantes, o átomo central também não possui elétrons não ligantes e os ângulos formados são... Ele parece também uma bipiramidal de base quadrada, né, pessoal? Parece sim. Mas é chamada de octaédrica, não vai botar bipiramidal de base quadrada, assim. Tranquilo? Bem, agora vamos estudar também qual é a interferência da polaridade para a identificação se a molécula é polar ou não é polar. Beleza? A polaridade das moléculas agora. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Acho que eu tenho. Tá aqui sim, rapaziada. Nosso último assuntinho. Nosso último assunto da prova. Beleza? Eu queria ter botado tudo, mas a coordenação decidiu facilitar para vocês mais do que vai ser facilitado. Até porque vocês todos vão pesquisar na internet, vão conversar entre si. Então, se fosse a coordenação, eu tinha botado atorado, tá? Os assuntos tudo aberto. Para vocês terem pelo menos o trabalho. Mas infelizmente não é assim. Bem, vamos nessa. Moléculas polares e moléculas apolares. Bem, nós temos de levar em consideração o momento dipolar. Estão lembrados que é o momento dipolar? Vocês não estão lembrados que é o momento dipolar. É quando ocorre diferença de eletronegatividade entre os átomos. Sempre que ocorrer uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, vai ocorrer um momento dipolar diferente de zero. E quando os átomos forem iguais, ou seja, quando não tiver diferença de eletronegatividade entre os átomos, o momento dipolar vai ser igual a zero. Tudo bem? Essa é a primeira coisa para você entender o que é a questão da polaridade das moléculas. Beleza? Bem, deixa eu ver aqui. Tranquilo? Lembrando que a gente vai fazer o cálculo para identificar se o momento dipolar da molécula em si, não da ligação agora, da molécula, ele vai ser zero ou ele vai ser diferente de zero. Tudo bem? A gente vai ver agora justamente utilizando a geometria molecular para identificar se o momento dipolar é zero ou diferente de zero. Por isso que é tão importante aprender geometria molecular. Beleza? Bem, vamos nessas moléculas com 2 átomos. As moléculas com 2 átomos, elas são as mais fáceis, porque ela só tem uma ligação. Então, a polaridade da ligação vai ser também a polaridade da molécula, beleza? Porque só tem uma ligação. Então, se tem uma molécula aqui de HCl, existe diferença de eletronegatividade entre os átomos? Existe. Se existe diferença de eletronegatividade, a ligação é que tipo? É ligação covalente polar. Se ela é ligação covalente polar, só tem 2 átomos, ela vai ser uma molécula
polar, porque o momento dipolar dela, lembrando, o momento dipolar diferente de zero, quer dizer que a molécula ela é polar. E o momento dipolar igual a zero, essa molécula é apolar. Veja como exemplo aqui do O2. O momento dipolar dele é zero, porque os elétrons, porque os átomos têm eletronegatividades iguais, semelhantes. Tudo bem? Massa. Moléculas com mais de dois átomos. Com mais de dois átomos agora nós temos que utilizar a geometria molecular para identificar se vai ter, como se diz, se vai ter polaridade não, se vai ter um momento dipolar, o momento dipolar ele vai ser cancelado. A gente tem que ver isso direitinho, certo? Veja bem, nós temos aqui a molécula da água, beleza? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então ele está fazendo o que? Ele está puxando para si os elétrons. Ou seja, o momento aqui dipolar entre essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é esse aqui, ó. Tá vendo essa seta? Segue essa seta. Porque o oxigênio está puxando para si os elétrons. Aqui ocorre a mesma coisa, certo? Só que quando ele vem para cá e ele vem para cá, ocorre a soma dos vetores. E ele forma um vetor aqui para cima, de polaridade. O momento dipolar é formado aqui. Eles não se cancelam. Por isso que a molécula da água ela é polar. Tudo bem? Veja bem essa ligação, essa molécula daqui. A CO2. A CO2 ela tem que geometria? A geometria linear. Quando ela tem a geometria linear, e se os átomos ligantes forem iguais, ela vai ser uma molécula apolar, beleza? Veja que a ligação entre carbono e oxigênio é uma ligação polar, certo? Só que quando você tem uma ligação polar desse lado aqui, e nós temos outra ligação polar desse lado, vamos ver agora os vetores. O vetor ele é em sentido do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, e aqui também tem outro vetor, o sentido do oxigênio. Quando a gente soma esse vetor mais esse vetor, ele é igual a zero. Beleza? Então essa molécula ela é apolar. Vamos ver outros exemplos. Sempre deixando claro que sempre que existir uma molécula que possui o átomo central, sempre que na molécula o átomo central ele possui elétrons não ligantes, essa molécula tende a ser, ela vai ser uma molécula polar, beleza? Só não vai ser se a diferença de eletronegatividade entre os átomos não existir. Mas se existir, ela vai ser uma molécula polar. Veja nesse caso daqui, temos três vetores. Quais são os vetores para o nitrogênio? Para cá e para cá. Ele forma um vetor resultante é onde? Aqui para cima. Eles estão se cancelando. O momento dipolar é igual a zero? Não é igual a zero, é diferente de zero. Então essa molécula daqui é uma molécula polar. Nós temos esse outro caso daqui. O átomo central ele tem elétrons não ligantes? Não possui. Então, ela vai ser, se todos os ligantes forem iguais, nesse caso aqui, todos os ligantes são iguais? São, todos os ligantes são CLs. Então, vai formar vetores que vão se cancelar. Beleza? Enquanto que nesse caso aqui, todos os ligantes são iguais, não são iguais, mesmo o átomo central não tendo como se diz, mesmo não tendo elétrons não ligantes. Os ligantes são diferentes. Então, quando os ligantes são diferentes, a força de cada vetor vai ser diferente também. Por isso que o momento dipolar ele vai ser diferente de zero. Nesse caso aqui, todos os vetores têm a mesma força, porque são elementos iguais. É cloro, cloro, cloro e cloro. Beleza? Enquanto que, nesse caso daqui, é cloro, hidrogênio, hidrogênio e cloro. São vetores diferentes, são diferenças de eletronegatividades entre seus ligantes. Então, o seu momento dipolar ele vai ser igual quer dizer, ele vai ser diferente de zero. Beleza? Bem, é praticamente isso aí, pessoal. E eu quero avisar para vocês que quinta-feira, de 2 horas,
quinta-feira, às 2 horas da tarde, vou deixar isso escrito também no grupo. Quinta-feira, às 2 horas da tarde, eu vou estar fazendo eu vou enviar também exercícios para vocês sobre todos esses conteúdos, mas eu vou estar também fazendo, eu vou estar corrigindo as questões com vocês, para tirar dúvida de vocês também dos exercícios que eu vou mandar para vocês. Beleza? Eu vou estar fazendo isso ao vivo e eu conto com a presença de vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Falou. Até mais.